Fala aí, meus marceneiros. Hoje eu vou testar um formato diferente de vídeo, porque eu tenho muitas fotos das coisas que eu já fiz, e aí eu vou fazer essa narração. Isso aqui era uma prancha, meu primo que me arrumou isso aqui, e eu recebi uma pergunta, né, sobre como fazer para aplanar tábuas mais largas. Aí primeiro eu cortei a dimensão que eu queria com o meu serrotinho japonês. É só ter paciência, dá certo. E depois, ó, com a plana 7, essa aqui eu fiz a borda reta, não em esquadro ainda. Aqui eu tirei um pedacinho aqui ripado. Deu muito trabalho fazer isso aqui, mas é só ir com calma. E o pessoal diz que marcenaria manual não faz sujeira, né? É verdade esse bilhete. Aqui tá com a borda em esquadro com a face. E a face de baixo depois eu usei. Isso é um método tradicional. Você usa a plana meio inclinada assim, do jeito que tá mostrando na foto, vai passando para um lado e para o outro. Pode virar a tábua para poder tirar todos os pontos mais baixos. E é interessante salientar isso. A plana vai abaixar, quer dizer, os pontos mais altos, né? A plana só consegue remover material. Então, a gente tem que usar ferramentas como, por exemplo, a régua do esquadro, que é bem retinha, e ir conferindo ao longo da tábua, se ela está plana mesmo, onde está mais alto, e tirar só de onde estiver mais alto. Aqui dá para ver um estourozinho e umas marcas de serra. Onde aparecem essas marcas de serra, aqui e aqui, é porque ainda está mais baixo. Então eu tenho que tirar material da prancha inteira até alcançar aqui, se eu quiser que fique plano mesmo. Aqui eu passei um óleozinho para ajudar a plana a escorregar, que é muito trabalhoso isso aqui. Aqui de novo, ó, dá para ver aqui. Aqui tem marcas de serra. E com a plana 7, eu vou deixando essa peça cada vez mais plana e sempre conferindo. Aqui já diminuiu a parte mais escura. Essas madeirinhas aqui chama cabedal. É o que a gente usa para ver se a peça está torcida. Mais para frente eu mostro numa outra, uma tábua menor. Que nisso aqui, nessa época eu não fotografei. É de 2022 isso aqui. E aqui, ó, tem jeitos de segurar a peça sem morsa. E eu mostrei num short, eu conferindo a planicidade de uma peça pequena, eu levanto e deixo cair. Se ela tiver plana, ela faz um colchãozinho de ar embaixo, ela faz menos barulho. Aqui não dá para fazer isso, porque a peça é muito grande e essa mesa não é plana. Então eu tenho que usar essas réguas de torção, né, que é o cabedal, em inglês eles chamam winding sticks, e vou trabalhando até tirar os pontos altos e igualar eles com os mais baixos. Aqui a peça menor é até mais larga, mas usa os mesmos princípios. E em marcenaria manual, o pensamento é assim: você usa a ferramenta mais grosseira o máximo que der. Então, essa plana aqui é para o desbaste. Então eu vou fazer o máximo de serviço acontecer com ela, porque senão depois eu vou ter que gastar muito tempo com a garlopa para poder deixar plano. E ó, a marcenaria manual também exige conferência constante. Não é igual a máquina que passou, tá plano. Aqui, por exemplo, eu planei essa face várias vezes e tava saindo cavaco inteiro em toda a peça, mas isso não significa que ela esteja perfeitamente plana. Onde está marcado em verde é onde está mais alto. Então eu fui lá, arranquei essa parte alta. E essa vassourinha, ela tem vários anos.
É uma ferramenta muito simples, mas é muito útil, que o tempo todo você tá fazendo cavaco. Aí você afasta eles com a vassourinha, eu jogo dentro de uma caixa e depois eu despacho eles. Aqui, ó, o cabedal. Você vai baixar a cabeça e fechar um dos olhos. E essas madeirinhas são paralelas e da mesma largura. Eu até tenho que fazer outro desse porque o meu empenou. Uma das peças está bem torta agora. Mas aí você baixa a cabeça, fecha um olho e olha daqui, daqui pra lá. E se tiver torcido, essa, essas madeirinhas vão exagerar essa torção. Então vai fazer a gente enxergar melhor o que está acontecendo na peça. Aí você testa em vários pontos. Aqui eu passei um óleozinho também. Eu estava planejando fazer um tampo de banco com essa peça. E aqui já mudou um pouco a coisa. Na outra estava muito alta, as partes que estavam pintadas de verde. Aqui tá só um pouquinho. Então eu venho com a plana cortando mais fino até eliminar os pontos altos. E confiro, né? Confiro em X com o esquadro. É meio chato, mas é o que tem. É assim que faz na mão. E essa é minha atividade lúdica, é o meu hobby. É saber fazer na mão. Aqui, depois que eu faço uma face bem plana, eu passo o graminho para deixar a face oposta paralela. Não adianta só passar a plana a esmo e achar que vai ficar certo. Se você não tiver uma maneira de copiar essa geometria da face plana para outra, nunca vai ficar bom. E aqui no final, alisando. Depois de acertar tudo, fazer as duas faces é que alisa. Porque nesse alisamento a gente pode causar um pouco de distorção. Mas depois que já tiver tudo medido, e se eu for fazer um encaixe, por exemplo, se eu for fazer qualquer coisa com essa peça, que tiver tudo medido, já tiver marcado, feito a fura, feito o que for, você alisa para apagar as marcas de layout e ficar com uma peça acabada, né? Isso aqui não precisa nem lixar. O acabamento fica fino. Dependendo da madeira, fica brilhante e chega a reflete. Se tiver mais dúvida, põe aí nos comentários que eu tento responder. Eu vou comprar uma tábua e tentar mostrar isso um dia filmando. Eu tô devendo aqui pro canal um vídeo sobre como guiar o corte com o serrote, né? Se ele começar a desviar, como consertar isso. E eu tenho muita coisa já escrita, só que falta tempo para gravar. Então, à medida que eu conseguir, eu vou soltando esses conteúdos. E vocês que já são inscritos, tenham paciência que vai dar certo. E quem tá chegando agora, se inscreve e dá uma olhada aí no que eu já fiz. Eu já coloquei mais de 100 vídeos e tem muito ouro escondido ali nos shorts. Até a próxima.